Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência. Como eu falei para vocês, estamos dando continuidade ao primeiro assunto que iniciou com a classificação das vogais. Então, para poder entender esta parte, é interessante que vocês revejam a outra aula, certo? Já está no nosso canal. Desde já inscreva no nosso canal, dê o seu like e faça os seus comentários, pois são muito importantes para nós. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, já da aula sobre as classificações vocálicas, vamos sempre iniciar com uma frase motivadora. Esta semana, essas aulas transcorreremos pela língua latina, certo? E depois viajaremos também por outros filósofos e autores, certo? Vamos lá. Errare humano est, perseverare diabólico. Então, errar é humano, perseverar no erro é do demônio. Seria uma tradução livre, né? É ruim, no sentido mais figurado. Então vamos lá, consoantes e dígrafos, certo? Como eu falei, nosso assunto ele se divide em duas partes, né? O conteúdo propriamente dito e a aplicação desse conteúdo, que são os nossos famosos exercícios, certo? Eu sempre procuro trazer exercícios de concursos públicos para realmente exigir, de nós uma realmente compreensão tanto do assunto quanto da pergunta. Tá ok, pessoal? Mas vamos lá. Então, consoantes são fonemas, né? Quando falamos fonemas, estamos falando de sons, certo? Que encontram obstáculos durante a passagem pelo aparelho fonador. Diferente das vogais, que a maioria tem facilidade, sai livremente pela boca, ou pelas narinas, as consoantes ela encontra já obstáculo, certo? Então fica essa primeira ideia. Na língua portuguesa, há 19 consoantes. B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Observe que a letra Y não entrou propriamente dito porque, às vezes, ela tem foneticamente, ela tem a sonoridade do I, tá ok? Fica aí Outra também é a letra H. A letra H não está no quadro das consoantes da língua portuguesa porque é diacrítica, certo? Ou seja, ela não tem som. É interessante aí a gente fazer um paralelo. No inglês, no grego, no árabe, a letra H tem som, né? Por exemplo, no inglês, a palavra house, certo? Em português, nenhuma palavra, se for de origem portuguesa, latina, francesa ou espanhola, nenhum desses idiomas a letra H vai ter sonoridade, vai ter fonema. Beleza? Então fica aí bem claro para vocês. Por isso que ela é chamada diacrítica, sem som. As consoantes podem ser classificadas de acordo com a função das pregas vocais, das cavidades bucal e nasal, modo de articulação e ponto de articulação. Então, de forma geral, são esses quatro pontos que definem a classificação das consoantes. Lembrando que é aquele fonema que encontra dificuldade para ser pronunciada na passagem do som ou do aparelho fonador. Certo? Vamos lá, cada classificação. Quanto à função, algumas gramáticas vão colocar como papel, certo? Mas papel aí seria sinônimo de função. Quanto ao papel ou a função das pregas vocais, elas podem ser surdas ou desvozeadas, né? Essa aí é um sinônimo, é até uma palavra interessante, né? Um neologismo, né? Para dizer assim, ela não tem uma força, não tem impacto. Seria como a ideia de uma vogal átona. No caso aí, uma consoante átona, certo? Surda, desvozeada, com pouco impacto. Além da dificuldade que por si só a consoante apresenta, também ela não teria impacto sonoro, certo? Não passam pelas pregas vocais e por isso não as fazem vibrar, certo? Exemplos: P, F, que na sonoridade, na verdade, nós não vamos falar nem F, né? Vamos falar F, T, S, X, K, certo?
não há uma vibração. Vocês podem até tentar pronunciar para perceber que não há vibração. Você não sente essa sonoridade, esse fonema passar pelas cordas, pelas pregas vocais, certo? P, F, T, S, X, K. Já as sonoras ou vozeadas, é justamente aquela força tônica, né? Aquele impacto maior, embora sempre com a dificuldade que é próprio da consoante, certo? A sonoridade. Passam pelas pregas vocais, fazendo-as vibrar. Exemplo, B, nós sentimos, né? B, V, D, Z, J, G, M, N, NH, L, LH, R, RR. Você sente, né, quando você tenta pronunciar a sonoridade pelas pregas vocais, né, certo? Na garganta. Ok, pessoal? Faringe e laringe. A segunda classificação, quanto às cavidades bucal e nasal. Aí, só um parênteses aí, voltando ali, eu não coloquei exemplo, mas você pode pegar qualquer palavra a partir dessas consoantes, formar as palavras, certo? Que eu acredito que está vindo na sua mente um montão de palavras, cada um com uma consoante que está aí presente na tela para vocês. Então, voltando aí, quanto à função das cavidades bucal e nasal, né? O nome propriamente em si já é sugestivo, né, pessoal? Então, vemos aí. Cavidade nasal promove a liberação da corrente de ar que sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? É sempre bom ampliarmos o nosso vocabulário, certo? E aí temos como exemplo M, N, NH. Observe que algumas consoantes elas vão receber mais que uma classificação. Então, percebendo entre o M, N e NH, que ela pode ter a função com relação às pregas vocais, que pode ser, no caso aí, sonoras, mas também pode ser nasal com relação à cavidade bucal e nasal, certo? Continuando. Com relação à cavidade oral, promove a liberação da corrente de ar que sai dos pulmões e passa somente pela boca, com exceção de M, N, NH. Todos os outros fonemas consonantais são orais, certo? Então, fica aí até fácil, né? Você memorizou M, N, NH como nasal. As demais consoantes serão orais, livremente pela boca, não livremente no sentido de que não tem dificuldade, certo? É bom que fique claro assim, livremente no sentido em relação a essas três consoantes, certo? Mas ela, por si só, ela encontra obstáculo. Tanto é, pessoal, só para relembrar, que não existe sílabas de consoante. Para você ver, né? Ela não soa, ela não dá força, impacto de uma vogal. Ela necessita de estar junto de uma vogal. O contrário com a vogal propriamente dita, que ela por si só, ela não depende de consoante para formar sílaba. Isso se ela for tônica, certo? Se ela for átona, aí ela passa a depender de uma vogal tônica, que no caso seria o caso de um ditongo, né? Crescente ou decrescente, que foi assunto da aula passada. Não vamos entrar em detalhes, vocês podem assistir no vídeo anterior. Isso aqui é o complemento do assunto, certo? Então vamos lá, continuando. A terceira classificação, quanto ao modo de articulação, certo? As consoantes, né, podem ser oclusivas, são pronunciadas com o aparelho fonador fechado, certo? Bloqueando a saída do ar. Elas são bilabiais, ligodentais e velares. Né? A ideia de bilabiais, pessoal, é aquela ideia de que os lábios se tocam, né, na hora de pronunciar. P, P, B, B. Você sente os seus lábios para pronunciar essa consoante, né, se tocarem, né? P, B, M, né? No caso aí das línguas dentais, né? A língua toca os dentes. T, T, D. Tente pronunciar aí
onde vocês estão, para vocês perceberem, porque é interessante essa percepção, para unir conceito, né, à prática em si. Então, você precisa pronunciar bem essa palavra e sentir essa ideia da língua dental, da bilabial, certo? E velares, né? KG, ou então KG, certo? KG. Aí ficou um pouco parecido com a cacofonia, né? Uma sonoridade que provoca ideias pejorativas ou maliciosas, certo? KG, certo? E aí vocês entendam como podem entender. Então, perceba que essas letras K e G, ou G, elas são velares justamente por isso, né? Ela tem um impacto forte, né, na pronúncia. K, você sente a língua empurrar o ar, né, a sonoridade para o palato, que chamamos popularmente céu da boca. Ok? Então, continuando aí quanto ao modo de articulação, falamos das oclusivas e elas podem ser constritivas, certo? Então, são dois tipos quanto ao modo de articulação, oclusivas, certo? E constritivas. As constritivas são pronunciadas com o aparelho fonador fechado também, né? Bloqueando parcialmente a passagem do ar. Elas são classificadas em fricativas, laterais, vibrantes ou nasais. Entendamos cada uma delas, certo? Então, as fricativas, que é uma subdivisão das constritivas, certo? São pronunciadas a partir da fricção do ar em um obstáculo. A fricção é aquele movimento, né? Trêmulo, né? Como se tivesse acontecendo. Imagine um terremoto. Essa é a ideia. Certo? Mas não imaginar. A ideia do terremoto é um tremor, né? Então seria a ideia de fricção do ar em um obstáculo. Exemplos: fe, v, s, z. No z que você sente aquele vibrato, né? Z, x, j, certo? Então, é um exercício de você pronunciar para perceber essa ideia do tremor, no trêmulo, certo? É um trêmulo sutil, né? Por isso que eu comparei só para que vocês tivessem uma ideia, mas é um trêmulo sutil, ok? As fricativas. O outro tipo de constritivas são as laterais. São pronunciadas a partir da passagem do ar pelo canto da boca, né? Você vai perceber o L, LH. Então, palhar, lhá. Você vê a lateral assim, o A ela vai para a lateral, né, da boca, para que ela consiga pronunciar este fonema, esta sonoridade, certo? L. Você não fala L, isso é L. No caso do francês, eles falariam realmente direcionando de modo frontal. Mas no caso da língua portuguesa, ela pede que seja uma sonoridade aberta. L, né, de lado, palhaço. A gente sente, né, nossa face puxando a boca, né, o músculo da boca inferior e superior para lateral, para que consiga traduzir essa sonoridade, certo? Lembre-se que isso aí tudo são grafias, e a sonoridade ela se adequa à grafia, tenta, né? As vibrantes, né, são pronunciadas a partir da vibração de algum dos elementos do aparelho fonador. Exemplo, R, R. Então você vê assim esse vibrante, lembrando que é uma vibração sutil, viu, pessoal? Porque lembre do conceito geral das consoantes. Ela apresenta obstáculo, né, uma certa dificuldade, um certo desconforto para ser pronunciada. Por isso que existem aquelas expressões ou frases trava-língua, certo? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de Roma, danado de raiva, roeu a roupa do rato ruim. Então, são frases e outras tantas que vocês devem conhecer, né? Que apresentam uma certa dificuldade. E essa dificuldade termina impedindo que você pronuncie,
Por exemplo, tem pessoas que têm a dificuldade de falar palavras com LH, com RR, outra com C, confunde muito. Então, aí é uma dificuldade um pouco individual, vai de acordo com a articulação de cada pessoa. Por isso é interessante, pessoal, fazer um mini curso, né, com um fonoaudiólogo, né, para fazer exercícios, né, faciais para podermos melhorar a nossa dicção, a nossa pronúncia, certo? Normalmente quem é ator, os profissionais, né, de fonética, né, fonoaudiólogos, eles trabalham isso muito neles para poder justamente praticar neles mesmos e assim poder ensinar. No caso do ator, para poder atuar, certo? Então, o quarto tipo de constritivas, consoantes constritivas, são as nasais. São pronunciadas a partir da saída do ar pelo nariz. Então, a gente sente me. Então, você vê, além de ela ser bilabial, né, ela sai pela boca e narina ao mesmo tempo, né? Me. Tente pronunciar para você sentir, que é interessante isso, para que não fique aquele conceito abstrato, certo? Você consiga realmente concretizar essa informação a partir do entendimento experimental, certo? Então, detalhe, viu, pessoal? Lembre-se que as consoantes, elas navegam, permeiam por várias classificações com relação às consoantes. No caso aí, você vê que o M pode ser de acordo com o modo de articulação, mas também pode ser de acordo com a cavidade bucal e nasal, certo? Então, foquem nisso, porque em questões, às vezes, eles pegam e misturam. Quando falamos aí as 4 classificações, não é que aquela letra, aquela consoante vai ser somente aquele ponto, aquele tipo de classificação. Às vezes ela pode funcionar como 3 ou 4 classificações, certo? Então, atenção a isso. Depois, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês a tabela para vocês visualizarem melhor. E aí a gente vai poder fazer a relação do que eu estou falando agora. Continuando. Então, o quarto tipo de classificação das consoantes se dá quanto ao ponto de articulação, a articulação propriamente dita. Lembrando que essa articulação das consoantes sempre vai apresentar obstáculo, certo? Então, é o lugar onde ocorre, onde a corrente de ar é articulada nos lábios, nos dentes, no palato, entre outros, certo? Aí a gente vai ver uma subdivisão. Bilabiais, novamente, a gente vê o quanto ao modo de articulação e agora estamos falando sobre o ponto, né? O local onde sai exatamente o som, certo? Em que parte da boca o som se concentra mais. Em geral, é essa a ideia, né? De um modo grosso, né? Um modo banal, né? Mas também inteligível. Quando falamos do ponto, entendemos assim, de onde qual o local onde o som realmente provoca maior força a ponto de ser expelido pela boca. Vai a partir da língua, do palato, dos lábios. Cada consoante ela tem um impacto maior na hora de pronunciar ou emitir tal fonema, tá ok? Então, as bilabiais são pronunciadas a partir do contato entre lábio superior e lábio inferior, né? Nós falamos o exemplo P, pato, bola. Então, essas consoantes, elas forçam o toque, né? Entre os lábios. M. As linguodentais, olha aí um trava-língua, né? Linguodentais, é um pouco difícil de pronunciar, precisa até exercitar. Mas vamos lá. Então, a própria estrutura da palavra aí, que é um substantivo composto, né, ela já diz por si só. São pronunciadas pelo contato entre a língua e os dentes. Você tem aí T, né, T, a sua língua tocando o dente superior, T, e quando fala o som, ele ainda dá um leve toque no dente inferior. T. Tente pronunciar que você vai perceber, né, essa experiência de tocar nos dentes superiores e de forma bem sutil nos dentes inferiores. Certo? D,
N, 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 N. O N é como se ele fala primeiro o som e depois ele toca no finalzinho, né? Você percebe, N, então ele parte, só que é um pouquinho, não toca exatamente no dente, já é como se tocasse na raiz ou no pé. Vamos colocar de uma forma bem figurada, assim, uma metáfora. Utilizar assim ele como se ele tocasse no pé ou na raiz do dente. N, N, certo? Tentem pronunciar para perceber isso que eu estou falando. O outro tipo de classificação com relação ao ponto de articulação são as alveolares. Olha outro trava-língua, né? Alveolares. São pronunciadas pelo contato entre a língua e os alvéolos dos dentes, certo? Exemplo, S, Z, L, R, RR, certo? Então, isso aí fica fácil também você perceber esse contato da língua com os alvéolos dos dentes, né? Os alvéolos, você tende assim, ó, S, S, é como se a língua ela fizesse um pequeno toque bem sutil lá no palato da boca, certo? Né? No famoso céu da boca. S, S, percebe? Z, Z, ele encosta sutilmente e força o som, né? Z, 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 L. Percebe o toque quando você pronuncia, ele tocar no palato, né? Nos alvéolos. Vamos lá, as labiodentais, também fácil, né? O substantivo composto, né? São pronunciadas pelo contato entre os lábios e a arcada superior dos dentes, certo? Fe, 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 ve, 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 certo? Então você vê os lábios e a arcada superior dos dentes, fe, né? Como se você precisasse fazer um certo biquinho, um esforço, né? Para que a sonoridade saia. Fe, fe, ve, ve. Tá ok? Palatais são pronunciadas pelo contato entre a língua e o palato, né? O dorso da língua ou o famoso céu da boca, né? O X, o G, o LH e NH. Então você está percebendo que ele está permeando por várias classificações, algumas consoantes. Então foquem nisso, certo? E as velares são pronunciadas pelo contato entre a parte traseira da língua, certo? E o véu palatino, K, K. Você percebe quando você pronuncia que a sonoridade ela fica lá na parte final da língua, né? K, G, G ou G, G. Quando você pega o G com o som de G, fica melhor. Você percebe com mais precisão, né? Então, vê lá. K, 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 G, G. Você sente o esforço maior lá no final da língua para que essa sonoridade, para que esse fonema seja inteligível. Beleza? E aí, como eu falei, vamos mostrar agora o quadro geral para que vocês percebam aquilo que nós falamos, né? Que algumas consoantes elas vão permear com relação aos alguns pontos, as classificações, certo? Então, lembrando, quanto ao modo de articulação, as consoantes são o quê? Oclusivas ou constritivas. Daqui a pouco eu mostro o slide. Está no seguinte, certo? No quinto slide. Aqui está no primeiro slide a primeira divisão quanto ao modo de articulação. Então elas podem ser oclusivas ou constritivas, que está no próximo slide. Então as oclusivas ela vai estar ligado a uma outra subdivisão, que seria a questão do ponto de articulação, certo? É outra classificação. Então, veja, as oclusivas pertencem ao modo de articulação. As bilabiais, linguodentais, velares, ligado ao ponto de articulação, o ponto da arcada bucal, né? Arcada dentária, juntamente com faringe e laringe, de onde elas conseguem precisar a força tônica da sonoridade de determinada consoante, certo? Então, veja.
Então, voltando aí, as oclusivas está ligado ao modo. As bilabiais, lingodentais, velares, que são subdivisões das oclusivas, elas estão ligadas muito mais ao ponto de articulação. E aí, a surda sonora, você vai ver aí a questão do papel bucal e nasal, certo? Tá ok? E aí vocês podem ver aí com relação você pode chamar as oclusivas bilabiais surda é P, né? Tem um som mais fraco do que B, né? P, B, P, B. Então o B eu chamaria de quê? Oclusivas bilabiais sonora. Caso eu vou colocar no singular, né? Oclusiva bilabial sonora. Está tratando de uma letra, né? Já a letra T e D, no caso do T, eu chamaria de oclusiva, lingodental, surda, né? Que ela tem menos força do que a letra D, que é sonora. Entenda essa questão de surda como um átona, mais fraca. Essa sonora como tônica, mais forte, certo? Tem consoantes que ela tem as sonoridades, tem o mesmo ponto de articulação, né? Tem o mesmo modo, mas ela tem menos força, outra mais força. No caso, menos força, surda. Mais força, sonora, certo? Então, a letra D seria oclusiva, ligodental, sonora. No caso da letra da consoante K, então, chamaria de oclusiva, velar, surda. E o G ou G, oclusiva, velar, sonora, certo? Vamos agora o outro tipo de divisão quanto ao modo de articulação. Lembre, viu? Quanto ao modo de articulação são duas, só que essas duas têm subdivisões, que aí já vai entrar no outro tipo de classificação, que seria o modo de articulação e o papel das cordas bucais e nasais, certo? E também teria aí a questão da sonoridade, seria surda ou sonora, oral, nasal, certo? A gente está falando de 4 classificações, certo? Só para lembrar, a questão do ponto de articulação, modo de articulação, o papel ou função das cordas bucais e nasais, e quanto à questão dela ser surda ou sonora, certo? Seria essas quatro classificações. Olha aí, eu estou trava-língua. 4 classificações. Até comigo de vez em quando acontece, certo? E olha que eu já fiz muito exercício, mas tem algumas palavras que mesmo eu tendo treinado um pouco, vez ou outra, a minha língua trava, certo? As limitações humanas, certo? Preciso corrigir esses detalhes, certo? Espero que vocês não tenham a mesma dificuldade como eu tenho com relação a essa questão do quá e do clá. Eu já percebi que palavras que têm o QU, o GU, que é o GU, né? Ou CL, clá, vez ou outra a minha língua trava. Eu preciso mentalizar antes de pronunciar para que ela saia fluentemente. Continuando aí a outra divisão, como eu falei, quanto ao modo de articulação, é a constritiva, certo? Falamos das oclusivas, agora estamos falando das constritivas. E você vê que é uma subdivisão maior, certo? Você tem aí nas constritivas quanto ao ponto de articulação, certo? Vibrantes, fricativas, vibrantes, laterais, nasais. As fricativas, né, já tem 3 subdivisões. E essas 3 subdivisões já tem outras, né, subdivisões, certo? Então vamos lá. F eu classificaria como constritivas, fricativas, labiodental, aliás, colocar no singular, né? Constritiva, fricativa, labiodental, surda. O V, constritiva, fricativa, labiodental, sonora. O S, constritiva, fricativa, alveolar, né? Essa aí também é um trava-língua, alveolar, surda. O Z, constritiva, fricativa, alveolar, sonora.
E a mesma coisa vai seguir aí, certo, pessoal? Eu acho que deu para entender, para que não fique tão repetitivo e cansativo, certo? Então, o importante é que vocês percebam que as palavras, né, que contêm essas consoantes, você vai analisar de acordo com esse quadro geral. Eu coloquei aí, montei, para que vocês pudessem realmente entender na prática. Então, daí você pode formar qualquer palavra que tenha essas consoantes, você vai saber como classificar a partir desse quadro geral, certo? Acredito que ele está bem resumido e joia para que vocês possam matar a questão quando aparecer determinada pergunta sobre esse tipo de classificação, né? Por exemplo, pode vir lá a pergunta, né? Conforme as quatro classificações das palavras, classifique as palavras abaixo, certo? Aí você vai ver as palavras com as consoantes. A consoante, por exemplo, se você encontrar uma palavra lá, Xerox, né? Tem 2x. Então você vai pegar aquele x, vai chamar de quê? Daquela palavra, né? Você vai destacar, circular ou pintar, destaque, né? Você vai chamar ela de, vai chamá-la, né? De constritiva, fricativa, palatal, surda. Muita coisa, mas é isso que a informação pede, caso a pergunta, certo? Então, continuando. Agora vamos aos dígrafos, né? Lembra que a gente está falando aí que é um assunto que envolve um todo, né? Envolve as vogais, classificação das vogais, fonemas, consoantes e dígrafos, né? Estamos só no começo ainda de fonologia, de fonética, certo? Isso aqui é a parte inicial do assunto. Esses assuntos que a gente abordou agora, né, e da aula anterior, que eu pedi para vocês estudarem, pertence ao assunto chamado, a parte da gramática, a propósito, fonologia. Né? Já falei para vocês que a gramática ela tem 4 partes, né? Fonologia, do qual esse assunto pertence, a morfologia, a sintaxe e a estilística. No caso da fonologia, ou fonética, ela vai trabalhar justamente com a sonoridade e a escrita, de um modo bem grosso, né? Seria trabalhar com o som e a escrita daquele som, a representação gráfica. No caso da morfologia, trabalhar vai de forma bem grossa, certo? Que tem muito detalhe dentro da morfologia, mas de forma geral, a identificar se cada palavra, determinar a qual classe gramatical pertence qualquer palavra do nosso idioma, certo? Então, toda palavra do nosso idioma ela recebe uma classificação. Nós temos na classificação, só para lembrar, substantivo, verbo, pronome, numeral, artigo, adjetivo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição, certo? São 10 classes, cada palavra, se for de origem portuguesa, certo? Vai receber uma dessas classificações, porque às vezes a palavra vem de outro idioma, aí você precisa saber a raiz, a origem daquela palavra no idioma para poder classificar. Mas se for de origem portuguesa, fica mais fácil. E aí o próprio dicionário ele vai dizer, né? Quando você vai pesquisar a qual idioma ou de qual língua provém ou origina tal palavra, certo? Mas vamos lá aos dígrafos. Os dígrafos ocorrem quando 2 letras são utilizadas para representar um único fonema, certo? Então, a ideia de 2 letras representando um único som. Sempre lembrar, né? Fonema trata-se do som. Então, 2 letras que emitem um só som, eu chamo de dígrafo, certo? E continua sendo a ideia da consoante, mas a gente vai ver que existe também os dígrafos em outra situação. Deixa eu chegar lá que vocês vão visualizar na tela, certo? Então, existem 2 tipos de dígrafos na língua portuguesa. Dígrafos consonantais, o próprio nome diz, e o que eu falei agora, os dígrafos vocálicos, ou seja, dígrafos que têm uma vogal e você vai ver a curiosidade com relação à vogal e mais alguma coisa, certo? Mas vamos lá. Então, os dígrafos consonantais, né, são 2 consoantes que, quando são pronunciadas, elas emitem apenas um som, certo? Por exemplo, machismo, choro, chuva. Você visualiza 2 grafias, 2 consoantes, certo? O C e o H.
Mas lembre-se, o H não tem som. Lembra do que nós falamos? O H não entra nas consoantes por justamente não ter uma sonoridade, certo? Ela é apenas uma grafia, mas não um fonema. Por isso que não se conta como consoante. Ela está lá pertencendo ao grupo das letras alfabéticas, mas não propriamente como consoante, certo? Mas isso é uma questão para a gente até debater depois. Por quê? Né? Como é que se chegou a essa conclusão? Mas eu vou deixar para outro momento. Então, CH, se você olhar, você vê CH, mas você escuta X. Né? Machismo, choro, chuva. Você escuta o fonema, o som da grafia X. Você visualiza duas letras, mas só escuta um. É a mesma coisa com NH, né? Novamente o H por não ter som, sobrinho, sonho, pertinho, e qualquer derivação que tenha, qualquer palavra que tenha NH, certo? SS, você visualiza duas grafias, duas consoantes, mas só escuta o som de um fonema. Pássaro, assumir, assassino. Então, veja, na palavra assassino, você tem aqui 9 letras, né? Deixa eu só contar aqui, para não correr o risco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 letras. Mas quantos sons? Você contar aqui, né? Se tiver, que foi tema da aula passada, né? Que é antecessor desse assunto. Então, você tem um fonema, 2 fonemas, você vê que está aqui destacado justamente para saber que essas duas letras representam apenas um som. 3, 4, 5, 6, 7. Então, só confirmando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 9 letras, 9 grafias, e você só escuta 7 sons, 7 fonemas. Certo, pessoal? E aí você tem o SC cedilha, o XS, o QU, o LH, RR, SC, XC, GU. Se vocês quiserem, depois, né, aí vai depender do pedido de vocês, a gente pode até fazer uma aula sobre quando é que eu utilizo SS, SC cedilha, XS, certo? É interessante. Tem algumas justificativas, embora não complete, não amarre todas as palavras, certo? Lembre-se que em língua portuguesa, nenhuma regra ela é plena, é absoluta. Sempre vai haver exceções. Palavras que vão surgindo e que não se aplica a determinada regra, que é colocada como exceção, certo? Mas a maioria das palavras elas se aplicam às regras que vocês poderão até pesquisar por conta própria, se vocês desejarem, coloque aí no comentário, desejo esta aula, sobre o uso de SS, SC cedilhas, XS, SC, XC, certo? E aí a gente pode preparar uma aula especial, sempre com exercício, certo? Que é o nosso propósito. Então aí tenham atenção para nós, né? Somente serão considerados dígrafos as letras GU e QU quando estiverem seguidas das vogais E ou I, representando os fonemas G ou G e K, certo? Então elas só serão se tiver seguido dessas vogais. Então já fica fácil, né, pessoal? Então, aquilo, certo? Aquilo ela passa a ser dígrafo justamente porque você não escuta o fonema da letra U, certo? Está escrito lá Q ou G ou G, mas você não escuta. É como se você já pulasse para o I, né? Você escuta o som de A, de Q, do I, do L e do O. Aquilo. Mas não escuta o som do U. Então, acontece nessa situação, quando ele tiver seguido da vogal E ou I, certo? Continuando. Observe os exemplos guia, queixo, quilo, água, águia, quando. Veja que nesses casos a letra U não representa nenhum fonema na divisão silábica,
alguns dígrafos consonantais separam-se e outros não. Observe os exemplos, né? Aí só voltando, certo? Como eu falei, sempre tem exceção. Por exemplo, 50, né? Você tem o que, o é, né? O U aí é pronunciado. Então, ele aí não seria um exemplo, o que, o U, né? Um exemplo de dígrafo, certo? Porque para ser dígrafo tem que ter duas consoantes, né? E daqui a pouco a gente pega o caso dos dígrafos vocálicos, mas a priori nós pegamos duas consoantes com um único som. Quando eu falo 50, 14, você percebe que eu escuto os três sons, né? Do que, do U, no caso de 14, o A, certo? No caso de 50, você escuta o som do que, da letra U e da letra E, 50, certo? 50. Tá ok, pessoal? Continuando. Então, veja os exemplos aí. São separados na divisão silábica RR, né? SC cedilha, SS, XC, SC, XS, certo? Então, se afastam. Elas voltam para um fica ligado à sílaba anterior, à vogal anterior, e outra a seguinte, certo? Nesses casos aí. Então, é questão só de memorização também, né? Não são separados na divisão silábica. CH, NH, QU, LH, GU. Certo? De novo, né? Você pega só o exemplo aí, queijo. Observe novamente que não escuta o som do U, do fonema U. Guisado, novamente, não escuta o som do U. O LH, ilhado, né? Você não escuta o som do H. Tinha, você não escuta o som do H, né? De CH, choveu, você escuta o som de X, tá certo? Então, não se separam nesses casos. Então, é a ideia geral. Quando for pronunciado, né? Às vezes vai separar, às vezes não, certo? Então, atenção aí. Normalmente, em consoantes repetidas, elas se afastam. Ou que tem a mesma sonoridade, como é o caso aí do SC cedilha, né? Cresça. Você vê que aí tem a mesma sonoridade, tanto o S quanto o C cedilha. Tá ok? Vamos lá. Dígrafos vocálicos, era isso que eu queria focar para vocês. Vejam só o que diz. Os dígrafos vocálicos são formados quando as vogais são sucedidas das consoantes N ou M, caso das vogais, certo? Representando fonemas vocálicos nasalizados, isto é, quando as correntes de ar que saem dos pulmões passam pelo nariz e pela boca. Observe alguns exemplos. Só antes de começarmos, né? Veja que o N e o M não vai ter sonoridade. É diferente da palavra nada. O N tem som, né? N. Já quando eu falo canto, o N não tem som. Ele fica simplesmente um som nasalizado. Você visualiza a letra, está lá a grafia, mas não tem som. O tio, que justamente daria se a gente fosse fazer a grafia do som que escutamos, não a grafia ligada à ortografia, à escrita correta, nós colocaríamos ali um tio, né? Canto, em cima do A, para justamente... Deixa eu só pegar aqui para vocês visualizarem. Isso ficaria assim. Ficaria assim. A letra não saiu muito boa, mas... Aí, se fosse perceber foneticamente, certo? Foneticamente seria assim. O N que deveria estar na palavra canto, certo? A letra não está saindo muito boa, mas vocês estão percebendo, né? É a palavra canto. Então, veja, o N, ortograficamente, se escreve assim, certo? Deixa eu só mudar aqui. Ortograficamente, se escreve assim, C-A-N-T-O. Só que, foneticamente, você escuta isso. Você não escuta o som da letra N, como na palavra nada, né? Na palavra nada, só colocar aqui, ó.
Na palavra nada, N-A-D-A, o N você escuta, né? A letra N agora tem um fonema, tem um som. Já na palavra canto, se eu colocar aqui a perna do T, não, o N que está aqui na sua grafia correta, certo? Está na grafia correta aqui. Quando eu escuto foneticamente, ele não tem som. É como se o som dele fosse representado aqui pelo tio, em cima da letra A. Beleza? Ficou claro? E aí você tem os exemplos. Veja só aí. O A sai dos pulmões pelo nariz e pela boca, né? Amparo, ampola, emprego, empada. Você não fala aparo, nem apola. Fala amparo, ampola. E aí segue essa mesma ideia nos demais. Observe que vai ter sempre uma vogal e a letra M ou N, as consoantes M ou N, contanto que elas não tenham nasalização. Olha só, viu? Se eu tivesse assim, amor, né? A palavra amor, observe que agora amor, né? Amor, observe que o M agora tem sonoridade, certo? Mas veja, o M ele ficou sem som se ele tiver entre uma vogal e uma consoante. Aqui ele está entre duas vogais. Aí ele vai passar a ter som. Ou às vezes pode começar já a partir dele mesmo, como martelo, moda, entendeu? Então é isso que ficaria claro para vocês, certo? Os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos. E agora, pessoal, vamos aí ao nosso exercício, como sempre, né? Fizemos assim um aulão, muito tempo sobre a barra do conteúdo. Vamos ver a questão da aplicação, certo? Vamos lá. Com relação às consoantes do nosso alfabeto, marque a alternativa incorreta, né? Vocês lembram que só existe 19 consoantes, né? Então, vamos lá olhar se está tudo ok. Deixa eu pegar aqui o sinalizador para B, C, D, F, G, o H, né? Qual é a pergunta? Com relação às consoantes do nosso alfabeto, marque a alternativa incorreta, certo? Então seria a nossa letra B. Lembra que eu falei, que estava lá no início, a letra H, ela tem grafia, mas não tem fonema, por isso que ela não entra como consoante, certo? Ela faz parte do alfabeto, né? Ela é uma grafia, mas não é um fonema. Por isso que ela não faz parte do alfabeto propriamente dito, certo? Aliás, o alfabeto não, das consoantes propriamente dito. Ela faz parte do alfabeto, mas não das consoantes. Que a consoante, nós vimos lá o conceito, são fonemas. Lembra? Falamos o conceito, são fonemas que encontram obstáculos na hora de se pronunciar. Como o H não encontra obstáculo nenhum, pois não tem som, eu não posso chamá-lo de consoante. Ele faz parte da grafia do alfabeto. Beleza? Então, seria a nossa alternativa, certo? A questão, ele pega a questão incorreta. E essa aí é a letra B, a incorreta, né? A letra A, para ser, só para dizer, eu sempre gosto, pessoal, quando estou estudando, e eu espero que vocês façam o mesmo, eu sempre procuro entender qual é a correta, né? O que é que faz da opção correta e entender o que é que faz das demais erradas, certo? Isso mostra, a meu ver, mostra realmente o domínio da minha pessoa em relação a determinado conteúdo. Então vamos fazer isso de uma forma mais rápida, certo? Mas vamos fazer. Para serem pronunciadas as consoantes, precisam dos lábios, dentes, língua, palato, véu palatino, úvula ou qualquer outro obstáculo encontrado no aparelho fonador. Pronto. Falou do aparelho fonador e essas palavras, justamente essas partes fazem diretamente do aparelho fonador, torna a opção correta. Inclusive, nós falamos sobre isso, né? Quando estávamos falando sobre as classificações das consoantes.
Então, seria correta. Letra C. As consoantes são classificadas pela função das pregas vocais, certo? Questão das pregas vocais, surda ou sonora, certo? Pelas funções da cavidade bucal e nasal, seria oral ou nasal propriamente dita. Pelo modo de articulação, as constritivas e as oclusivas, e que mais? E pelo ponto de articulação, bilabial, linguodental e aquelas tantas outras, fricação, vibrante, certo? Aquelas todas que nós falamos. Correto. Então, aí na letra B, na letra D, ele apresentou toda a classificação. Aliás, na letra C, né, apresentou as 4 classificações, só para vocês memorizarem. As pregas vocais, cavidade bucal, modo de articulação, ponto de articulação, de forma bem simples, certo? Pregas vocais seria uma classificação, cavidade bucal, 2, modo de articulação, 3, ponto de articulação, 4. Essa seria a classificação. Seria não, é a classificação, certo? E a letra D. Consoantes são fonemas que encontram obstáculos durante a passagem pelo aparelho fonador. Certíssimo, é o conceito, né? A definição. Letra E. As consoantes surdas são aquelas que não passam pelas pregas vocais. As consoantes surdas são aquelas que não passam, corretíssimo. E dessa forma não as fazem vibrar. Por exemplo, P, F, T, S, X, Q. Certo? Ok. Certo, pessoal? Questão 2. Assinale a alternativa cujas palavras sejam formadas apenas por consoantes sonoras. Certo? Então, nós temos aí como opção, deixa eu ver aqui rapidinho. Só temos como opção, pessoal, a letra A, certo? A letra A. Deixa eu só marcar aqui para que a gente possa fixar as respostas, para depois vocês... Vou tentar lembrar nas próximas atividades para fazer isso, porque fica até grifado, certo? Aqui foi a letra B, certo? Deixa eu apagar aqui. Vou marcar o lado que é melhor. Isso aqui foi a letra B. Ficou feio. Deixa eu pegar o caminho. Letra B. Isso aqui ficou a letra A, certo? Continuando. Então, a terceira questão. Marque a única alternativa incorreta com relação às consoantes da língua portuguesa. Então, vamos lá. Letra E, né? Tem questão 3, né? Marque a única alternativa incorreta com relação às consoantes da língua portuguesa. Letra A, né? Com relação à função das pregas vocais, as consoantes podem ser surdas ou desoseadas e sonoras ou vozeadas. Correto. As consoantes surdas são aquelas que não passam pelas pregas vocais e, dessa forma, não as fazem vibrar. Também correto, a gente já viu isso, certo? São exemplos de consoantes surdas, P, F, T, isso aí também nós já estudamos, está correto, certo? A gente teve uma questão, inclusive, anterior que apresentava uma dessas opções. As consoantes, letra D, sonoras, são aquelas que passam pelas pregas vocais, ok, fazendo-as vibrar, certíssimo. Letra E. Se não tiver alternativa, seria anulada, viu, pessoal? A gente está avaliando até agora, até a letra D de dado está correto. As consoantes P, B, vou repetir, certo? As consoantes B, M, N, NH são fonemas nasais,
liberados pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. É só questão de pronunciar, veja só. Ó. B, nasal e sai pela boca. M, nasal e sai pela boca. N, nasal e sai pela boca. Nha, nha, nasal e sai pela boca. Então, os consoantes são fonemas nasais liberados pela boca e pelo nariz. Essa opção aí está correta. Então, aqui seria anulada, certo? Essa questão aqui é tipicamente a questão anulada. E é importante a gente avaliar. Por isso que é importante vocês analisar questão por questão. O que é que vocês fariam? Né? Eu venho sempre repetindo, para que vocês não esqueçam disso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo que vocês não dominem o conteúdo, mas se com aquele conhecimento básico, vocês ficarem em dúvida com relação se tem alternativa ou não, não custa nada a vocês. Após o término da prova, procure o responsável fiscal para preencher um protocolo pedindo anulação ou revisão da questão. Aí vocês memorizam o número da questão, certo? E escreve lá no protocolo, tá ok? Normalmente entre 1 a 2 dias eles vão dar o retorno, e aquela pontuação, eles têm duas situações, e às vezes eles dizem no próprio edital da prova, né? Ou o ponto vai ser anulado e todo mundo vai ganhar ponto, ou ninguém ganha. Sim, tem dois caminhos. Anula para que ninguém ganhe, ou atribui um ponto para todos os candidatos, referente àquela questão. Normalmente o edital ele diz isso, essa informação com relação à questão anulada. Okay? O que é que vai acontecer com relação ao ponto? Vai deixar de pontuar, ninguém pontua, a própria banca examinadora ela assume o defeito para ela mesma, ou ela atribui um ponto, né? Quarta questão. Com relação ao ponto de articulação, as consoantes podem ser com relação ao ponto de articulação, lembra, né? A região da boca onde tem a força, a tonicidade. Velares, palatais, labiodentais, alveolares, dentais, bilabiais. É a nossa questão, né, pessoal? Vou só confirmar aqui. Bilabiais, alveolares, dentais, fricativas e palatais, né? Aí deixa eu ver qual é. As dentais, né? Que na verdade não existe dentais, existe labiodentais, certo? Então o erro está aqui. Ó. O erro está aqui. Então a gente já sabe que é a letra A. Vamos ver se tem duas opções, que se tiver duas opções também anuladas nesse caso, certo? Vamos lá. Letra C, né? Velares, fricativas, oclusivas, bilabiais, labiodentais e palatais. O problema aqui nessa aqui está na palavra oclusiva, certo? Lembra que as constritivas que tem aquela questão das velares, fricativas, bilabiais, que ela é mais completa a sua subdivisão, ok? Nas oclusivas só temos dois tipos, três aliás, né? Tem ali as bilabiais, linguodentais e velares, certo? Já as constritivas ela é mais completa em termos de subdivisão, certo? Não é que as oclusivas não tenha ponto, tem, só que é menor quantidade. E pelo que a opção coloca aí, ela está colocando 5 subdivisões, certo? E vamos ver a letra E, aliás, a letra D, né? Fricativas, oclusivas, novamente a questão das oclusivas e dentais, né? Dois erros aqui, né? Oclusivas e dentais, que seria labiodentais. E a letra E, oclusivas, de novo, tem aqui outro erro, pronto, só a questão das oclusivas novamente. Se tivesse constritivas, estaria ok, né? Então, a propósito, pessoal, anulada, né? Nem prestei atenção aqui, ó. Dentais, seria labiodentais, certo?
Agora, ó, é interessante aí. Alguns gramáticos, né, colocam, né, sobretudo Evanildo Bechara, ele é um membro da Academia Brasileira de Letras, ele coloca dentais como se subentendesse a questão do lábio dental. Mas como não está claro, né, a maior parte das gramáticas, né, pelo menos a maioria esmagadora, coloca como labiodentais, a gente colocaria como uma questão anulada, mas ficaria aí uma análise, certo? A meu ver, essa questão ficou mal elaborada. Você poderia deixar a letra A como alternativa, no entanto, ficaria esse porém, esse mas porém, contudo, todavia, não obstante, certo? Por conta justamente de haver uma brecha, um grupo de gramáticos aceitam essa terminologia dentais, que estaria subentendido labiodentais, certo? No caso da letra E, ela estaria errada mesmo, porque seria oclusivas. Mas você poderia pensar aqui, ó, oclusivas, demais tem todas oclusivas. Então, ficaria a possibilidade aí, viu, pessoal, de letra A. Eu, no meu caso, o que é que eu faria? Responderia a letra A e automaticamente não, assim, ao término da prova, procuraria a banca, alguém responsável, certo? Para pedir a revisão da questão, exigindo a anulação, certo? Sempre lembrando o número da questão. Mas fica aí essa observação com relação à letra A, tá ok? Eu vou apagar aqui, porque talvez vocês precisem aqui na terceira questão, para não prejudicar aí certo? Vou colocar aqui anulada. O que é ao lado, né? Certo? E aqui. Continuando. Vamos lá, quinta questão. A respeito das consoantes da língua portuguesa, marque a alternativa verdadeira. Assim como as vogais, as consoantes formam-se a partir da simples vibração do ar nas pregas vocais, né? Ele pede a opção verdadeira. Assim como as vogais, as consoantes formam a partir da simples vibração do ar nas pregas vocais. Falso. Porque não pode comparar, porque as vogais elas são pronunciadas livremente. Já as consoantes apresentam um certo obstáculo, justamente pela vibração. Nas vogais não acontece essa vibração. Ok? Então, essa comparação não existe de forma alguma. Para pronunciarmos os fonemas, consonantais, não necessitamos do auxílio dos dentes. Tem a lábio dental, certo? Então, totalmente errada. A letra H é considerada consoante. Essa é a maluquice, a gente já falou, né? Ela é uma grafia, pertence ao alfabeto, mas não tem som. Por isso que não é considerada consoante. Porque o conceito de consoante é justamente que é um fonema que apresenta obstáculo na hora de pronunciar. As consoantes são fonemas, sons, né, produzidos sob a influência de obstáculos do aparelho fonador. É essa a nossa alternativa, né? Com certeza, né? Nossa alternativa. Certo? Só ver por desencargo de consciência, a letra E. As consoantes não passam por nenhum obstáculo. Poxa, isso aí tá maluco, né? Dizer, não passam. Então vamos lá. Sexta questão, marque a alternativa correta com relação ao número de consoantes do alfabeto da língua portuguesa após o novo acordo ortográfico. Marque a alternativa correta com relação ao número de consoantes. Nós já vimos, essa aí não precisa nem pensar, né? Letra D. Ok?
Chegamos ao último slide, né? Temos somente essas duas questões. Vamos lá. Marque a alternativa correta com relação à classificação das consoantes da língua portuguesa. Certo? As consoantes são classificadas com relação à função da cavidade bucal, modo de articulação e ponto de articulação. Só tem 3. Elas são classificadas conforme 4. Faltou aí, qual foi? Classificação em função da cavidade bucal, modo de articulação, ponto de articulação. Faltou o que, pessoal? Faltou a questão da nasalização, a questão do ponto de nasalização, certo? Então, estaria errada. B. As consoantes são classificadas com relação ao ponto de articulação das pregas vocais. São classificadas com relação ao ponto de articulação das pregas vocais. Não seria ponto de articulação, seria função ou papel das pregas vocais. Ele misturou duas classificações, certo? Esse ponto de articulação é uma classificação. As pregas vocais é outra classificação. Então, vamos só lembrar, né? São 4. O papel das pregas vocais, o papel da cavidade bucal, o ponto de articulação e o modo de articulação. Na letra B, ele transformou o ponto de articulação ligado não, como se fosse o ponto de articulação e pregas vocais como se fosse uma coisa só. E não é. Cada um é um tipo de classificação. As pregas vocais é para dizer a questão se é surda ou sonora. Lembra? No caso do papel da cavidade bucal, para dizer se é oral e nasal. O modo de articulação, se é constritiva ou oclusiva, e o ponto de articulação, bilabial, fricativa, vibrante, lateral e as outras demais, certo? É o lugar de onde foca o som. Então, também é errado, porque misturou. Letra C. As consoantes são classificadas com relação ao modo e ao ponto de articulação da cavidade. Também misturou, né? Então, ele colocou modo e ponto como se fosse uma subdivisão ou uma classificação da cavidade bucal. Não. As três informações aí, na verdade, fazem parte do todo, que são a classificação das consoantes. Ainda faltou uma, né? Que é a questão das pregas vocais. Certo? Então, você vê o que é questão. Você poderia até dizer, mas não está certo? Não está certo porque ele misturou. Ele disse assim, com relação ao modo de articulação e ponto de articulação da cavidade, ou seja, colocou o modo e o ponto como uma subdivisão da cavidade bucal. E, na verdade, a cavidade bucal é uma divisão ou classificação, como é o modo, como é o ponto de articulação das consoantes. Joia? Então, continuando aí. Letra D. As consoantes são classificadas de acordo com a articulação das pregas vocais e o modo de articulação. De novo, ele está misturando. As consoantes são classificadas de acordo com a articulação das pregas vocais. Não é articulação, né? Com a função, certo? Com a função ou papel. E o modo de articulação. Novamente, o problema aí está na palavra articulação. Letra E. As consoantes são classificadas com relação à função das pregas vocais, a função das pregas vocais, função das cavidades bucal e nasal, modo de articulação, ponto de articulação. Essa é a nossa alternativa, certo? Então, é muito importante nós termos os conceitos bem claros, certo? Eu sempre estou fazendo repetir para que vocês memorizem, né? Com relação à classificação, você tem papel ou função das pregas vocais, papel ou função da cavidade bucal, ponto de articulação e modo de articulação. E, por fim, temos aí a 8ª questão. Com relação ao modo de articulação, as consoantes constritivas podem ser classificadas em oclusivas. Não. Oclusiva, ela já é uma subdivisão do modo de articulação. Lembra que tem 2 modos, né, de articulação. Oclusivas e constritivas.
Então, só olhando para a primeira palavra já estaria errado, certo? As demais está até certo, mas o problema aí está nas oclusivas. B. Oclusiva novamente, torna errado. C. Fricativas, laterais, vibrantes e nasais. É nossa alternativa. Vamos ver, antes de marcar, se tem outra opção que anula, certo? D. Laterais, vibrantes e nasais, correto. Fricativas, vibrantes e nasais. Você vê que nessa questão ele não se preocupou em colocar todas as subdivisões, mas pelo menos que façam parte das constritivas, certo? Então, essa questão tem um problema, viu, pessoal? Olha só a pergunta, com relação ao modo de articulação, por isso que é importante entender bem para ver o que é que está se pedindo. Então, com relação ao modo de articulação, as consoantes constritivas podem ser classificadas em. Nem ele colocou assim que obrigatoriamente todas as subdivisões as constritivas, ele não disse na pergunta, muito menos não perguntou pelo menos citar algumas. Não ficou claro. Então, veja só, você tem aí as laterais, fazem parte, a letra D, vibrantes e nasais. Se você olhar a letra C, D e E, poderia ser como resposta. A C, o único detalhe é que ela está mais completa. Mas como a pergunta não ficou bem clara, né? Então você ficaria na dúvida. É uma questão de anulação, certo? Você pode, pela questão de obviedade, ver a opção que tem mais que tem mais subdivisão das consoantes constritivas. No entanto, porém, todavia, não obstante, você tem a letra D e a letra E que faz parte também, só que não está completa. Então, eu marcaria, né, se eu fosse vocês, marcaria, né, a letra C, mas também faria pedido de anulação, certo? Porque a pergunta ela tem que ser clara, objetiva, certo, pessoal? Então, chegamos ao nosso fim. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula longa, mas muito proveitosa em termos de riqueza de detalhes. Eu sempre faço questão, né? Não apresentar somente o conteúdo. Porque apresentar o conteúdo e você não aplicar esse conteúdo, ficaria faltando algo. Não é prova de que você aprendeu, né? Eu espero que vocês possam entrar em contato conosco. Se inscreva no nosso canal, dá o joinha aí e faça os seus comentários. Se achou que está sendo longa, também nos comunique. Eu acho que uma aula, para ser bem aclarada, bem detalhada, precisa de fato ser longa. Agora, como eu falei para vocês, eu estou fazendo uma aula mais detalhada, mais rica de informações e sempre vou fazer um resumão daquilo que a gente abordou. Nesse resumão, evidentemente, não iremos tratar tudo, né? Focar naquilo que é mais importante, sobretudo do ponto de vista do conceito. Tá ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima.